adorar ao Senhor em espírito e verdade. E que o Espírito venha pairar sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. E aquele que se encontra enfermo, numa cama, num leito, que o Senhor venha curar através da adoração, através das palavras que será dita nessa noite. E que o Senhor venha tocar no seu coração aí onde você está com essas canções. Porque o que o Senhor tem para dar para mim e para você é muito mais do que cura, é muito mais do que libertação. E Ele quer trazer sobre a sua vida exaltação. E que você nessa noite possa adorar ao Senhor. Aí na sua casa, onde você está, cura a sua cabeça. Pega na mão do seu irmão aí, vamos adorar o Senhor com oração. Mas antes vamos adorar o Senhor com oração. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos nessa noite, Deus, coloca as suas mãos, ó Pai, sobre a vida de cada um, Senhor, neste momento tão difícil, Senhor, que o Senhor abra os céus, ó Pai, porque eu creio, Senhor, que a cura virá, eu creio, Senhor, que a cura virá através da adoração, através da oração, Senhor, e clamamos a Ti nessa noite, porque sabemos que só o Senhor é digno, Senhor, de toda adoração. Que possa, Senhor, ser estendida, Senhor, essa adoração, não só aqui na nossa cidade, mas em todo o Brasil. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Coloca as suas mãos, Senhor, e que nós podemos adorar a Ti, ó Pai. Nos lava, Senhor, nos limpa, Pai, nos cura. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos e vamos adorar a Ele, ó Pai. Aleluia, adora ao Senhor aí onde você está. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que sua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo,
amo teu Espírito, amo teu Espírito. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraça, envolve em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, envolve em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Graça e paz a você aí na sua casa. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha tido, né, ou esteja acontecendo na sua vida um excelente domingo de Páscoa. Que Deus possa ter derramado e que Ele continue a derramar toda sorte de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nesses tempos, né, em que nós estamos vivendo, né, vir à igreja e não ter ninguém aqui é uma sensação muito estranha, né? Ninguém assim, né? Tá o pessoal, a equipe técnica, o louvor, mas a igreja não está aqui participando conosco. Não é uma sensação, uma experiência que nós gostaríamos de estar vivendo, né, irmãos? Mas são as necessidades, mas mesmo assim Deus está nos dando a oportunidade de estarmos ministrando e também de sermos alimentados pela sua palavra. E eu fiquei pensando nesses dias, nesses 3, 4 dias, né, uma mensagem para poder compartilhar com a igreja. E como é Páscoa, né, eu pensei, será que talvez a gente poderia falar sobre a Páscoa? Mas na quinta-feira mesmo, né, foi dia 1º de abril, né, e foi uma data em que as pessoas geralmente, né, que a maioria das pessoas pelo menos lembram, ou não sei se comemoram, mas é uma data bem conhecida por ser o dia da mentira. Né? Então, aí eu lembrei que Deus já tinha ministrado algo no meu coração há um bom tempo atrás, em relação à mentira, em relação à verdade, né? Esse contraste, de como nós vemos isso, e o peso que, pelo menos para nós cristãos, isso deveria ter, onde é separado um dia para proclamar a mentira. Eu sei que talvez isso possa parecer um pouco de exagero, porque para a maioria de nós, não passa de uma brincadeira. Eu cheguei aqui no altar, né, eu brinquei com o Kika em relação ao Data Show, porque nós estamos sem Data Show. Falei para ele ligar, coitado. Ele não viu que o Data Show não estava aí, ele foi lá pedir para ligar. Eu falei, não, Kika, depois, né, tá sem Data Show. E depois que ele viu, ou seja, eu menti pro coitado, né, com uma brincadeira. E eu sei que no dia 1º de abril, muitas pessoas fazem isso realmente somente com a intenção de brincar, como eu brinquei com o Kika aqui. Eu falei, ó, Kika, vai dar certinho com a ministração que a gente vai fazer, né? Mas onde será que começou isso? Onde começou? Qual é a história, né, do dia 1º de abril ser relacionado com o dia da mentira? Existem muitas histórias, existem muitas hipóteses. A mais conhecida é que ela tenha surgido, esse dia começou a ser chamado como o dia da mentira lá na França, porque até o ano de 1500 e pouquinho, até os meados de 1500, o ano novo era celebrado no dia 1º de abril. E do dia 25 de março até o dia 1º de abril, né, durante toda a semana as pessoas
celebravam, faziam a festa de Ano Novo durante toda a semana, para comemorar a virada do ano em abril. Era o calendário juliano, parece, uma coisa assim. Depois eu passo as referências para vocês. E houve então um decreto, uma mudança, né, no calendário, para ser transferido, né, o ano novo passaria a ser em janeiro e não mais no dia 1º de abril. Tanto que a palavra abril, o mês de abril, significa justamente abrir, porque abria o ano, né? Mas com o novo calendário em vigor, o ano novo passaria a ser em janeiro e não mais em abril. Como naquela época a informação não era passada tão rapidamente como é hoje, muitas pessoas demoraram para saber que esse decreto estava em vigor. E as pessoas mais conservadoras, né, ou até mesmo as pessoas mais simples, cuja qual a informação demorava ainda muito mais tempo, eles continuaram por um bom tempo, por alguns anos, ainda comemorando o Ano Novo no dia 1º de abril. E as pessoas que já sabiam, né, que o Ano Novo tinha sido mudado, eles começaram a tirar sarro. Eles começaram a fazer piadas e brincadeiras. Eles marcavam festas, marcavam não, né? Eles convidavam as pessoas para festas que não ia acontecer. E as pessoas, então, por ser dia 1º de abril, iam para as festas e chegavam lá e não tinha nada. E esse dia, então, lá na França, passou a ser conhecido como o Dia dos Bobos, porque era o dia de fazer os desinformados de bobos, né? E essa moda, essa tradição, essa brincadeira acabou se espalhando pelo mundo todo e chegou no Brasil em 1846 com os portugueses, nossos irmãos portugueses, que trouxeram essa cultura para cá. Tanto que nessa época aí, um jornal aqui no Brasil chegou a anunciar que o Dom Pedro havia morrido. E essa notícia se espalhou pelo Brasil e somente alguns dias depois, esse mesmo jornal anunciou que era uma mentira, mas eles estavam brincando com as pessoas por ser o dia da mentira. E aqui no Brasil, né, como em alguns países, ficou então o dia 1º de abril conhecido como o dia da mentira, mas em alguns países é conhecido como o dia dos tolos. Amém? Você aí na sua casa? Por que eu estou te contando isso? Né? Para nós percebemos, né, como que a mentira, e tanto que uma coisa que foi criada para fazer as pessoas de bobo, né, para enganar as pessoas e zombar da cara delas, hoje é tratado com muita naturalidade. Né? A mentira tem o seu dia para que ela seja tratada com a maior naturalidade do mundo. E Deus ministrou no meu coração naquela época, eu quero compartilhar com vocês aí na sua casa, né, com a igreja. Será que a Bíblia também trata a mentira com a mesma naturalidade que nós aprendemos a tratá-la? Nós aprendemos a tratar a mentira como uma brincadeira. Mas como a mentira é vista à luz da palavra de Deus, né? O que a Bíblia nos ensina em relação à mentira e qual o contraste dela em relação à verdade? Abra sua Bíblia aí na sua casa, em João capítulo 8, versículo 44. Ou vai aparecer o versículo aí, eu acredito. João capítulo 8, verso 44, diz assim, ó: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, ele fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então o próprio Jesus vai dizer que a mentira, ela teve um início, e a mentira, ela tem um pai, que é o próprio diabo. E por que o diabo ele é o pai da mentira? Porque ele foi o autor da mentira. Deus, ele não é mentiroso, Deus não é criador da mentira, mas quem foi o primeiro a mentir e a trazer a mentira para o mundo foi o próprio diabo. E nessa passagem de João capítulo 8, Jesus estava discutindo com os judeus, porque os judeus não estavam acreditando na palavra deles. E eles estavam dizendo que eles eram filhos de Abraão e que eles eram filhos de Deus.
Mas Jesus disse para eles assim: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não tentariam me matar, porque Abraão nunca tentou matar ninguém. E se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam, vocês não sentiriam ódio por mim, e vocês não falariam mentiras. Vocês são iguaizinhos ao pai de vocês, porque vocês fazem as mesmas coisas que ele fazia. E Jesus então diz que o pai deles não é Abraão e nem Deus, mas o pai deles era o próprio diabo, porque eles estavam mentindo descaradamente e com o mesmo sentimento de ódio que o diabo trouxe para o mundo, que existe na natureza do diabo, que é pecador, que é mentiroso desde o princípio. Irmãos, Jesus vai dizer que quando, resumindo tudo, que quando nós mentimos, nós estamos fazendo igualzinho o diabo, porque ele é mentiroso por natureza, e ele trouxe a mentira para o mundo, da qual hoje a mentira acabou fazendo parte da natureza humana. Mas se nós somos filhos de Deus, nós somos regenerados, nós somos curados e lavados pelo sangue de Jesus, então nós não podemos mais nos comportarmos como os filhos do diabo. E os filhos do diabo, segundo Jesus, não são aqueles que simplesmente saem fazendo maldades pelo mundo, ou que simplesmente saem destruindo as coisas, mas todo aquele que é mentiroso. Então, esse peso que Jesus traz para a mentira, já é um contraste, já é um diferencial, já é algo completamente diferente do peso que o mundo tenta ensinar para nós como sendo o peso da mentira. Porque ao invés de ter um dia para celebrar, eu posso dizer celebrar, ao invés de ter um dia para brincar ou promover a mentira, Jesus diz que todo aquele que promove a mentira está sendo como o diabo. Tem por pai o diabo, irmãos. Então, para nós cristãos que cremos na palavra de Deus, precisamos entender que o peso da mentira perante Deus e perante o diabo, perante Deus e perante a palavra de Deus, é completamente diferente. E se nós somos filhos de Deus, nós precisamos rejeitar qualquer coisa que se pareça com os princípios malignos para a nossa vida. Porque assim nós podemos fechar a porta do nosso coração para que o diabo não venha agir através de nós. A própria Bíblia diz que nós não devemos dar lugar ao diabo. E quando nós mentimos, nós estamos dando essa legalidade para que o diabo venha falar através de nós. Porque Deus, Ele não fala através da mentira. Deus, Ele fala através da verdade. Deus, Ele fala através dos seus verdadeiros filhos, aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Amém, irmão? Você aí na sua casa? Mentir significa falsear a verdade, transmitindo uma informação enganosa como sendo verdadeira. Números, capítulo 23, e verso 9. Verso 19. Números, capítulo 23, e verso 19. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus não é homem para que minta, e nem é filho de homem para que se arrependa. Porque ele fala e age. Essa passagem nos mostra que um dos atributos de Deus, eu ia dizer o mais importante, mas todos os atributos de Deus são importantes, mas o mais relevante para nós é termos a certeza de que esse atributo de Deus é inviolável ao seu caráter, que é a verdade. Deus, Ele é verdadeiro, não existe mentira em Deus. Não existe a possibilidade de Deus mentir, porque isso não faz parte da sua natureza.
E se não é Deus, quem mente é o diabo. E porque a mentira não faz parte da sua natureza, por ele ser verdadeiro na sua totalidade, na sua essência, é exatamente por isso que nós podemos confiar em Deus. É o que dá credibilidade à nossa fé, em sabermos que nós podemos esperar de Deus aquilo que Ele nos promete e nos ensina. É a fé e a convicção de que Ele não mente, de que Ele não falha, de que Ele é fiel. E uma vez eu ouvi uma ministração que nunca mais eu tirei do meu coração, da minha cabeça, de que quando nós falamos que Deus é fiel, nós temos a tendência de acreditar que Deus ele é fiel a nós. Nós somos levados por uma mentira a entender que Deus é fiel aos nossos princípios, que Deus é tão fiel a mim que mesmo que eu minta, Ele vai me abençoar, que mesmo que eu não o busque, então eu mereço algo da parte de Deus, porque Deus é fiel. Mas quando a Bíblia diz que Deus é fiel, Ele está dizendo que Ele é fiel a si mesmo, aos seus próprios princípios e à sua própria palavra, irmãos. Deus ele é fiel, Deus ele não mente, mas Ele está falando do seu próprio caráter e da sua palavra, daquilo que sai da sua própria boca. Tanto que o próprio Deus diz que toda a palavra que sai da boca de Deus não volta para Ele vazia, porque ela cumpre o propósito da qual ela foi designada, porque foi dita pela verdade em pessoa. Amém? Como eu queria que você estivesse aqui. Mas eu sei que você está recebendo aí na sua casa. Tito, capítulo 1 e verso 2. Diz assim: fé e conhecimento, que se fundamentam na esperança da vida eterna, ao qual o Deus que não mente, prometeu antes do fim dos tempos. A fé e o conhecimento se fundamentam na esperança da vida eterna, da qual Deus que não mente, prometeu antes dos fins dos tempos. Se Ele prometeu vida eterna para nós, nós temos todos os motivos do mundo para ter certeza de que nós teremos a vida eterna, porque não é o pastor que te prometeu, não é a igreja que está te prometendo vida eterna, não é o ministrante que está te prometendo vida eterna, mas é o próprio Deus em que promete um lugar para nós, se nós crermos na sua palavra e se nós crermos nele. É o próprio Deus que está dizendo, e se é o próprio Deus quem diz, então nós temos que basear a nossa fé, fundamentar a nossa esperança nessa vida eterna, porque Ele disse, e se Ele disse, irá se cumprir. Amém? Esse é o fundamento da nossa fé. A Bíblia vai dizer que todo aquele que acredita em Deus, ele precisa acreditar que Deus existe. Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que vem de Deus, precisa acreditar que Ele é real. Precisa acreditar que Ele é verdadeiro. E se nós acreditamos em Deus, nós precisamos acreditar nos seus atributos. E a verdade é um dos mais importantes atributos de Deus. Isso mostra que a mentira, em qualquer tamanho, em qualquer escala, seja uma mentirinha, mentira santa, uma meia mentira, ou uma meia verdade, qualquer tipo de mentira, ela ofende Deus. Qualquer tipo, de qualquer tamanho, ofende Deus, porque não faz parte do seu caráter, porque não faz parte da sua natureza. Tudo o que vem de Deus é verdadeiro, é infalível e absolutamente confiável. Glória a Deus. Tanto que nós podemos ver isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Deus exorta o povo a não mentir. No Antigo Testamento você vai ver isso em Êxodo capítulo 20 e verso 16. Êxodo capítulo 20 e verso 16. Lá nos 10 mandamentos, o 9º mandamento diz assim: não darás falso testemunho contra o seu próximo. Deus está ensinando aquele povo que saiu do Egito e que estava no deserto a não falar mal ou não inventar coisas
não dar um testemunho que não seja verdadeiro em relação ao seu próprio irmão. Não mentir. Efésios capítulo 4 e verso 25, para a gente ver que não é coisa só do Antigo Testamento, mas Paulo, que é o doutrinador da igreja, também nos traz da parte de Deus uma exortação em relação a isso. Paulo diz assim para a igreja em Éfeso capítulo 4, verso 25: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tanto para o povo judeu, tanto para Israel, quanto para a igreja, nós somos exortados da parte de Deus a abandonar a mentira. E tem algo que é relacionado, tem algo que é semelhante, tanto à ordem de Deus no Antigo Testamento, quanto a essa ordem aqui. Deus está dizendo para nós não mentirmos ao nosso próximo. E Paulo vai dizer para nós não mentirmos ao nosso irmão, porque todos nós somos membros do mesmo corpo. Nós podemos aprender aqui que a verdade, ela está relacionada, ela está baseada na maneira em que nós nos relacionamos com as pessoas, tanto com as pessoas de fora, quanto com as pessoas de dentro da casa, daqueles que fazem parte, né, do nosso núcleo, vamos dizer assim, né, do nosso meio evangélico. Porque tem muitos crentes que infelizmente acham que nós precisamos tratar bem os irmãos, mas aqueles que não são crentes, os mundanos, nós podemos mentir, nós não podemos esperar nada deles, mas não é isso que a Bíblia nos exorta. A Bíblia fala em relação ao nosso caráter, à nossa postura diante das pessoas, tanto de fora quanto de dentro da casa do Senhor, que nós precisamos promover a verdade. E é nos relacionamentos que nós temos a oportunidade de fazer isso. É para o meu amigo, é para as pessoas que trabalham com você, é para as pessoas lá da sua casa, é para o seu familiar distante, é para o seu cliente, é para a pessoa que vai comprar alguma coisa de você, que você deve demonstrar o caráter de Cristo através da sua vida, porque esse é um atributo de Deus. Mas quando nós aceitamos Jesus, quando nós acreditamos em Deus, é inadmissível nós não transbordarmos para as outras pessoas esse caráter. Não é possível. Tem uma história real de um padre chamado Tomás de Aquino, né, para os católicos, São Tomás de Aquino. E ele, quando ele dava aula lá para os monges lá, ele fizeram uma brincadeira com ele, né? Um aluno chegou e falou assim: padre, eu ia falar pastor, ó, padre, né? Ou, não sei como que é o nome certo. Vamos lá fora porque tem um boi voando. Tem um boi voando lá no céu e está todo mundo lá olhando. Você precisa ir lá fora ver isso. E a história diz que realmente ele foi. Ele saiu da sala, foi com todo mundo, foi lá para fora e ficou procurando o boi. Fez assim, ficou procurando o boi voando. E todos começaram a dar risada. Todos os monges, né, se assentaram, colocaram a mão na barriga e começaram a tirar sarro dele. E um deles perguntou para o São Tomás de Aquino: como pode você ter acreditado numa história dessa e ainda ter vindo aqui e olhado para cima para ver se realmente tinha um boi? Como pode um homem tão inteligente como o senhor ter acreditado numa história dessa? Aí ele pegou e falou assim: eu prefiro acreditar que tem um boi voando do que acreditar que um cristão está mentindo. E isso não serve de lição, né? Isso não serve porque isso mostra que nós devemos proclamar, sim, mas proclamar a verdade, independente do tamanho dela. Eu sei que, como eu falei, muitas vezes nós tratamos como brincadeira, mas a mentira, ela entra na nossa vida, no nosso coração, exatamente dessa forma. De uma forma bem sorrateira, de uma forma bem devagar. Até que um dia nós somos tão dominados por ela, tão dominados pela mentira, que ela passa a ser a base das nossas atitudes diárias, a ponto que nós mesmos acreditamos nas coisas que a gente começa a inventar. A gente começa a acreditar nas coisas que a gente começa a dizer, e ela passa a ser a nossa verdade, só que chega uma hora que ela se torna insustentável.
Não tem aquele ditado que a mentira tem perna curta? É porque ela não consegue se basear por muito tempo. Sabe que uma das provas de que o testemunho dos apóstolos é verdadeiro, de que a Bíblia é verdadeira, principalmente o Novo Testamento, é justamente porque eles passaram a maior parte da vida deles sendo perseguidos. Muitos foram açoitados, praticamente todos morreram de uma forma desastrosa, ou puxados por cavalos, ou afogados, outros com a cabeça decepada, perseguidos até a idade mais avançada, como foi o caso de João. E como que isso prova que o testemunho deles era real? Porque eles não negaram nenhuma vez. E até onde vai uma mentira? Até onde pode durar uma mentira que a gente inventa para poder sustentar uma história que não é real? E por aqueles homens terem permanecido até o fim, prova que ou eles eram muito loucos por manter uma mentira por tanto tempo a custo da própria vida, ou a verdade era tão forte, tão impactante, que eles preferiam morrer do que deixar de falar das verdades eternas, que é a revelação de Deus para a humanidade. Eu não vou pedir para você ler, mas eu vou só comentar. Quando que a mentira ela foi sendo difundida, né? Alguns personagens que passaram por isso, pela mentira. O primeiro que a gente vai ver é lá em Gênesis 3, tá? Você pode ler na sua casa, tá? Não precisa nem pôr o versículo aqui embaixo. Em Gênesis 3, quando o diabo, sendo o pai da mentira, ele foi o primeiro também a mentir aqui na terra. Quando Deus tinha dito para Eva que ela poderia comer de todo o fruto, menos a do conhecimento do bem e do mal. E ele então vem e traz uma meia verdade para ela, né? Mas ele disse mesmo que você vai morrer não. Ele não quer que você tenha tanto conhecimento quanto ele. E aquela meia verdade fez com que Eva fosse seduzida. O diabo mentiu, ou usou de uma meia verdade, uma mentira, para seduzir. E muitas vezes nós usamos também da mentira para poder seduzir alguém a acreditar em algo que nós precisamos que ela acredite, para trazer alguém para o nosso lado, para fazer com que alguém concorde com as nossas ideias. Muitas vezes nós fazemos como o pai da mentira, e usamos essa artimanha para também seduzir outros. Gênesis capítulo 4 diz que Caim, quando matou o seu irmão, Deus foi perguntar para ele: onde está o seu irmão? E ele mentiu e disse: eu não sei, eu não tenho que dar conta do meu irmão. Caim mentiu para se livrar de um problema. Poderia ter dito a verdade, ele estava diante de Deus, mas ele queria se livrar daquilo que ele tinha acabado de fazer. Ele tinha matado seu irmão. Quantas vezes nós mentimos para nos livrarmos de algo errado que fizemos? Em Gênesis 20 e também em Gênesis 26, a gente vai ver Abraão e também seu filho Isaac. Ambos mentiram em relação às suas esposas. Disseram que eram suas irmãs. No caso de Abraão foi uma meia verdade. A meia verdade aí de novo. Mas eles mentiram com medo de encarar a realidade. Eles mentiram porque dizer a verdade, que elas eram esposas, eles poderiam entrar em encrenca no lugar onde eles estavam. Eles poderiam passar por problemas e até morrer. Quantas vezes nós mentimos só para não dar rolo para nós? Gênesis 27, Jacó mentiu para poder receber vantagem em relação ao seu irmão. Ele queria a bênção para ele. Quantas vezes nós mentimos porque essa mentira vai nos trazer alguma vantagem? Em Gênesis 37, os filhos de Jacó mentem depois de terem vendido o seu irmão mais novo. E eles voltam para casa, matam um animal com as roupas do irmão mais novo e dizem para o seu pai Jacó que ele foi devorado por um animal. E tudo por causa de inveja. Eles mentiram por causa da inveja, porque eles viram a revelação do menino, o menino contou a revelação para eles, mas ao invés deles olharem para aquela revelação, porque o menino tinha dito que ele governaria sobre toda aquela região,
Só que se o menino governasse sobre toda aquela região, traria prosperidade para toda a família e para toda a descendência. Mas eles não olharam para esse lado da promessa, eles olharam que o menino governaria sobre eles. E eles ficaram com inveja. Quantas vezes a inveja foi o pilar das mentiras que nós contamos porque nós queremos derrubar alguém? Ou não queremos que essa pessoa apareça ou cresça na nossa frente. 2 Reis, capítulo 5, fala de Geazi, que quando o profeta Eliseu deu as instruções para que Naamã pudesse ser curado, Naamã então sai do rio depois de 7 mergulhos curado e quer agradecer ao Deus de Eliseu, quer agradecer deixando riquezas. E Eliseu dispensa, fala: não, nós não precisamos do seu dinheiro, não precisamos de riqueza, não fazemos nada aqui por causa de dinheiro. E Naamã vai embora. E Geazi, que era um servo, ele fica pensando: nossa, mas tanto dinheiro assim não precisa ser negado. E ele vai até atrás de Naamã e fala assim: olha, chegou umas visitas lá e meu patrão mudou de ideia. Por que você não deixa um pouco do seu dinheiro para nós, já que você ia deixar mesmo? E Naamã deixa uma quantia até maior do que ele tinha pedido. E quando Geazi volta, ele é questionado, ele mente de novo. Ele mentiu para Naamã e mentiu para o seu senhor, dizendo que não tinha pego nenhum dinheiro. Mas o Espírito de Deus estava acompanhando Geazi, estava acompanhando Naamã, e sabia a verdade. E a lepra que estava em Naamã passou para Geazi. Ele acabou leproso, por causa da ganância. Será que a ganância está nos deixando com o coração e com a vida leprosa, sem que nós percebemos isso? Mateus 26 diz que Pedro, ele mentiu que não conhecia Jesus. Ele foi tomado pelo medo da morte, mas ele havia acabado de dizer para Jesus que estaria com Jesus, custe o que custar, que jamais permitiria que Jesus fosse entregue. Mas diante do medo, ele disse: eu não conheço esse homem. E a Bíblia diz que em certo momento, quando Jesus estava sendo levado, ele olhou diretamente nos olhos de Jesus e chorou amargamente. Pedro foi levado a mentir para esconder um medo. A Bíblia também fala de Ananias e Safira, que mentiram para a igreja e mentiram para o Espírito Santo, por causa da avareza, porque a igreja toda já estava no mesmo espírito, de acumular as suas riquezas e entregar aos pés dos apóstolos, para que não faltasse nada para ninguém, porque era uma comunidade que estava nascendo ali. Mas eles, com o coração duro, não querendo entregar as suas partes, mentiram para a igreja, porque eles fizeram um acordo, mas não quiseram cumprir depois, e acabaram morrendo. Irmãos, todas essas histórias têm um ponto em comum. Todos eles foram levados pela mentira. Mas todos eles, desde Eva, Caim, Abraão, Isaac, Jacó, os irmãos, os filhos de Jacó, Geazi, Pedro, Safira e Ananias, todos eles conheceram primeiro a verdade. Todos eles conheceram a verdade primeiro. E quando a mentira se apresentou diante deles, aquilo que estava no coração deles, que era a avareza, que era o ódio, que era a cobiça, esse sentimento pecaminoso encontrou um lugar para pisar, para poder se sustentar. Sabe o que eu quero dizer? Que muitas vezes o pecado dentro de nós, ele precisa se sustentar em algo, e ele vai se sustentar na mentira. Ele vai tentar se manter, fazer da mentira o seu próprio caminho, para que o pecado possa permanecer ali por mais e mais tempo. Mas todos eles caíram, sendo bons ou sendo maus. Alguns por pouco tempo, porque depois se arrependeram, e Deus fez deles grandes homens, como o caso de Abraão, como o caso de Isaac, como o caso de Jacó, como o caso de Pedro. Mas outros não se arrependeram, preferiram permanecer-se na mentira, e morreram por causa disso, e morreram com a mentira. João capítulo 8, verso 32 diz: conhecerão a verdade,
e a verdade te libertará. E que verdade é essa, irmãos? Que verdade é essa que pode nos libertar? Que verdade é essa que precisa ser o sustento, que precisa ser o nosso caminho? Jesus é a verdade. É a verdade que brilha nas trevas. É a verdade que limpa o nosso coração. Porque quando nós proclamamos a verdade, nós proclamamos Cristo. João capítulo 14, verso 6, diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a verdade. Este é o único caminho que pode nos levar à salvação. A verdade. A verdade. E é por isso que ela deve ser proclamada na nossa vida e através da nossa vida, irmãos. Através da nossa vida, igreja. Sabe que teve uma profecia, não sei se vocês ficaram sabendo, e se você está assistindo até agora, é porque você quer aprender alguma coisa, é porque Deus está tratando você. Então eu posso falar isso. Mas teve uma profecia que saiu essa semana, em que no dia 30 de março, né, o cavaleiro amarelo estaria passando pelo Brasil, por algumas cidades, e deixando mortos, rastros e rastros de morte e destruição, e que seria aí o começo do possível juízo de Deus. E eu sei que a maioria das pessoas não acreditaram nisso, mas algumas podem ser levadas por isso, porque vindo de um pastor, vindo de alguém que talvez tenha alguma autoridade, nós esperamos que essa pessoa tenha alguma credibilidade. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, se nada disso acontecer, o que vai ser desse homem? Mas não estou aqui para julgar. O que eu quero dizer é que como nós vamos saber a verdade? Como nós vamos saber se algo realmente é de Deus para esse tempo, ou se isso não é de Deus para esse tempo? Porque nós queremos permanecer na verdade, nós queremos viver a verdade e também falar a verdade. E se ouvimos algo, como saberemos se vem da parte de Deus? Bom, Deus nos deixou duas fontes aqui na terra. E é sobre essas duas fontes que eu quero encerrar falando. E é nessas duas fontes que eu quero que você beba insaciavelmente, para que a verdade transborde todos os dias na sua vida e nunca mais você seja enganado, e também você não seja canal de engano para ninguém. E a primeira fonte que Deus deixou para nós e está disponível é o Espírito Santo. João capítulo 14, 17, Jesus disse: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. O Espírito da verdade está com cada crente, querido. Mas sabe qual que é o nosso erro? Muitas vezes nós não queremos ouvir a verdade, não queremos ouvir a voz do Espírito Santo falando aos nossos corações. E Ele é o Espírito que o mundo não pode receber, porque Ele habita em nós, porque é o Espírito da verdade. Nós cremos na verdade, e é Ele quem pode nos dizer. O discernimento espiritual é um dom do Espírito. Não tem como ter discernimento espiritual sem aquele que fornece esse dom de discernimento. E a segunda fonte que nós temos disponível é a própria palavra de Deus. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, a nossa fonte inesgotável aqui na terra, a nossa fonte inesgotável no mundo espiritual, é a vida do Espírito Santo fluindo em nossos corações. É a palavra de Deus disponível. Nós precisamos crer nela. Sabe que existem, nós evangélicos, né, nós sabemos, quem não é evangélico também talvez saiba, mas nós damos nomes para a palavra de Deus, e muitos nomes estão na Bíblia. E uns nomes que a própria Bíblia chama
a palavra de Deus é a lei. A Bíblia é chamada de lei. A Bíblia é chamada de profetas. A Bíblia é chamada de evangelho. A Bíblia é chamada de sagradas escrituras. A Bíblia é chamada de lei do Senhor. A Bíblia é chamada de palavra de vida. A Bíblia é chamada de palavra de Cristo. A Bíblia é chamada de escrituras sagradas. A Bíblia é chamada de espada do Espírito. A Bíblia é chamada de palavra de Deus. E todas são características fundamentais da palavra, mas uma a descreve com maestria, e é justamente a de João 17:17. A Bíblia é chamada de verdade. E pela palavra que nós cremos, que nos traz vida, a palavra que nós cremos, que nos traz salvação, a palavra que nós cremos, que nos traz libertação, a palavra que nós cremos, que nos traz santificação, é a palavra da verdade. Então, para a verdade fluir dos nossos corações e fluir da nossa boca, ela precisa fazer isso através da palavra, irmãos. Quando fluir da nossa boca a palavra de Deus, estará fluindo a verdade. Quando sair da nossa boca o que Jesus disse através da palavra de Deus, então estará saindo da nossa boca a verdade. Porque a palavra de Deus é a verdade, Jesus é a verdade, Deus é Deus de verdade. E nós precisamos promover e proclamar a verdade, porque a verdade é a base na qual nós caminhamos. E não se chega ao céu, e não se chega ao que Ele prometeu, senão através da verdade. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vai a Deus, a não ser através de mim, a não ser através da verdade. E quando nós mentimos, é como se nós desviássemos desse caminho. E é por isso que o mundo quer proclamar a mentira, para nos desviar da verdade. Mas em nome de Jesus, na sua casa eu oro, pela sua vida eu peço a Deus, que o seu coração seja cheio da palavra de Deus, que possa fluir do seu espírito, o espírito de vida, o espírito da verdade, e que venha abundar na sua casa, que venha abundar no seu trabalho, a verdade e o amor de Deus. Que se você já foi preso pela mentira, e se a mentira já foi base, ou está sendo base da sua vida, que a verdade venha e chegue agora, que a verdade venha e reine agora na sua casa, que a verdade venha e tome o seu lar, e tome o seu coração, e que possa sair de você, e que possa fluir do seu lar, e que possa sair da sua boca vida, vida que é a palavra de Deus, vida que é a verdade de Deus. E hoje nós precisamos, irmãos, tomar uma decisão muito, muito importante, porque muitos homens de Deus que nós vimos aqui nessas passagens, eles foram seduzidos de alguma forma a mentir, porque isso daria para eles um certo livramento, um certo, de repente, algum prazer ou algum apoio. E como a mentira faz parte da nossa natureza, nós precisamos dizer não para ela todos os dias e dizer sim para a verdade. Precisamos dizer sim para a palavra de Deus. E essa verdade diz que se nós nos convertermos, seremos salvos, nós e a nossa casa. É a palavra de Deus que nos diz, é essa verdade que eu estou anunciando para você. Que Jesus Cristo, Ele morreu para pagar o preço do meu e do seu pecado, para que hoje nós possamos nos apoiar nele e entregar a Ele as nossas falhas, as nossas mazelas, as nossas culpas, os nossos medos, os nossos sentimentos de inveja, tudo aquilo que seria razão para nós mentirmos. Nós devemos nos apoiar em Cristo, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele que nos cura, Ele que nos liberta e Ele que nos salva. Então eu convido você que assistiu essa ministração até o final, a você fechar os seus olhos, a você ouvir esse louvor e primeiramente fazer o que os grandes homens de Deus fizeram. Eles se arrependeram das suas mentiras, eles se arrependeram de ter apoiado os seus sentimentos na mentira, mas eles buscaram um
verdade. E você vai orar a Deus e vai dizer: Senhor, eu me arrependo de toda mentira, de ter dado lugar ao diabo. Eu não sou filho do diabo, mas eu sou filho de Deus. E quero viver a minha vida segundo os teus princípios. Faz da tua verdade base da minha vida, Senhor. E não permita que eu me desvie desse caminho. Hoje eu te aceito. Hoje eu te recebo no meu coração. Hoje eu apoio a minha vida em ti, porque eu confio e creio na tua palavra e creio no teu sacrifício. Em nome de Jesus eu entrego a ti a minha vida e o meu coração. Graças, Senhor, nós te damos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem nos feito. Que a mentira que chega, Senhor, de maneira sutil, que não tenha poder sobre os teus filhos, que não tenha poder sobre a tua igreja, mas que a verdade prevaleça, porque isso é o que nós proclamamos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Não entendo o meu próprio.
e